E ele levou João. E quando ele mostrou para João, na ilha de Patmos, o céu, antes de João dar qualquer desculpa, Jesus disse para ele: tudo que você ver, escreve num livro. E coube a João esse grande abacaxi. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Imagine você, um homem de carne e osso igual eu e você, olhar coisas inefáveis lá em cima e trazer a existência para nós e colocar num papel. E João acabou colocando algumas coisas no Apocalipse que deixa todo mundo apavorado. Por exemplo, tem pessoas que acham que quando entrarem no céu vão andar em ruas de ouro mesmo. Só que não há ouro no céu, porque o céu é um lugar espiritual. Ouro é uma matéria da terra. Não, pastor, mas está escrito que nós vamos andar em ruas de ouro. É que João, um homem com muita dificuldade, ele teve que explicar para nós o que ele viu. Então ele viu algo lá que na mente dele era o ouro. Mas se eu conheço meu Deus, o céu tem coisa muito melhor do que o ouro. Pode brilhar amarelinho como ouro, mas com certeza é muito maior, porque o ouro da terra pode ser derretido e queimado. O céu não pode, porque onde Deus está é imaterial, e quem crê dê um grito de glória a Deus. Então Deus criou um reino potentado, poderosíssimo, e esse reino feito, agora eu caminho aqui por um caminho que eu não sei nem explicar, porque Deus faz este céu de matéria, mas matéria é aquilo que pode ser tocado. Então falta na linguagem desse homem aqui uma palavra para explicar qual foi a matéria que Deus usou para fazer o céu. Porque se matéria é aquilo que pode ser tocado, o céu não pode ser tocado, pelo menos não com este corpo que nós estamos aqui. Então Deus, tenha piedade de mim, porque me falta palavras para explicar. Deus criou o seu céu com algo parecido com a matéria, mas é muito maior do que a matéria. E depois que ele criou esse céu todo poderoso, quando ele colocou lá os seus grandes edifícios, porque a Bíblia Sagrada diz que há edifícios lá, João caminhou dentro de uma cidade, e ele deu para nós o tamanho dela, as direções para onde ela vai, e como ela é imensa. Eu me lembro que quando garoto ouvi a irmã Chile Cavalhais cantar que a ditosa cidade era linda, e se eu pudesse eu iria para lá agora. Então Deus criou este céu poderosíssimo. Quem crê nisso, diga eu creio. Agora que este céu está criado, a mente de Deus criou. O seu poder criativo trouxe do nada a existência desta linda cidade, deste grande paraíso celeste. Deus olhou para ele e viu que tudo que ele fez era perfeito, mas faltava dentro daquele lugar algo que a matéria também não pode ser dita, porque tem dificuldade de encontrar na linguagem do homem o que? Deus olhou aquilo tudo e percebeu que tudo era tão perfeito, mas estava ele só assentado no trono. É claro que dentro da sua divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus resolveu povoar aquele lugar com seres. Deus resolveu criar seres poderosos. E o Senhor pensou nos anjos. E o Senhor trouxe à existência os anjos. Deus não fez os anjos, Ele criou os anjos. O verbo fazer, ele é o verbo asa no hebraico. E o verbo asa no hebraico, ele significa fazer a partir de uma matéria-prima já existente, algo que pode ser tocado. O verbo usado para Deus criar os anjos é exatamente o verbo criar, porque o verbo criar no hebraico é o verbo bara ou bará, ou seja, criar do invisível. Deus estava sentado no trono e sentado no trono ficou. Quando ele pensou nos anjos, ele trouxe os anjos à existência. Pergunte de que forma? Não pela palavra. Deus não disse haja anjos. Pelo que eu entendo da Bíblia, a palavra anjo ela é muito complexa. No livro dos Salmos e de Provérbios nós vamos encontrar homens que conheceram o mundo espiritual diferente de nós, que enxergaram anjos em seu tempo, que caminharam pela terra dizendo: anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego, ruach, e ruach é sopro, ou hálito. Então quando Deus faz os anjos, Deus faz espíritos ministradores. Assentado no trono estava, assentado ficou. A mente dele criou e Deus trouxe eles à existência pelo sopro da sua boca. E ao soprar, Deus criou estes seres poderosos. Por isso não podem ser destruídos, por isso não podem morrer, por isso não podem desaparecer, porque são seres feitos da própria essência divina. São seres feitos do próprio Espírito de Deus. Quando Deus os sopra, de dentro do Senhor saem essas criaturas poderosas. E o Senhor vai os fazendo, cada um a seu tempo. Deus cria anjos.
A minha Bíblia Sagrada é tão rica que ela começa a dizer que esses anjos são feitos em categorias. Nós vamos encontrar os querubins, nós vamos encontrar os serafins, e nós vamos encontrar na nossa Bíblia o nome de apenas um arcanjo. Não há dois nem três. Ah, pastor, e Gabriel? A Bíblia diz que Gabriel é feito da mesma essência, do mesmo poder, mas a Bíblia não ousa chamar ele de arcanjo. Diz que ele é um príncipe, como Miguel, mas a Bíblia só fala de um arcanjo. Então eu fico com aquilo que a Bíblia diz. O meu pensamento dessa história que eu estou aqui dizendo para vocês, ele vai longe. Porque, como eu disse a princípio, eles não foram criados todos juntos. Cada um foi criado em um seu tempo. E esse último que eu citei, esse grande arcanjo, foi o último a ser criado com uma leva de anjos especiais. E por quê, pastor? Por que é que Deus criaria um anjo com espada na mão, se na eternidade passada não tinha inimigos? Por que é que Deus criaria um exército para guardar o céu de quem? Contra quem? A princípio Deus cria os anjos do céu somente para adorar o seu nome. A princípio Deus coloca esses querubins, que são anjos da guarda, mas não são anjos que guardam com espada, notoriamente falando. São anjos que protegem, ou anjos que cercam o trono de Deus. E quando a Bíblia fala de serafins, ela vai um pouquinho mais longe. A palavra serafim é aquele que arde em fogo. Existem anjos de fogo, e eles são os serafins. E por que são de fogo, pastor? Porque são eles que assistem diante do trono de Deus, face a face. O poder de Deus sobre eles é tão grande que Deus fez eles com 6 asas. Para 2 cobrir o rosto, para 2 cobrir os pés, e com 2 voarem, e ao redor do trono dele dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então o Senhor os criou nesta forma, e neste potentado e neste poder. Colocou estes seres lá dentro. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, você vai ver que o escritor diz que o tabernáculo da terra é apenas uma sombra e um tipo do tabernáculo que há no céu. Se há um tabernáculo no céu, esse tabernáculo é muito parecido com o nosso, ou o nosso é parecido com aquele. O tabernáculo da terra é separado em 4 pontas, ou em 4 etapas. O primeiro é o alpendre, depois o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Se o céu é parecido com a terra, ou a terra é parecida com o céu, porque é isso que o escritor aos Hebreus diz, existe lá no céu 4 espaços, 4 etapas, para se chegar diante do trono de Deus, e cada um desses seres que o Senhor criou, os criou para estar em um lugar, estabelecidos. Talvez por isso 4 categorias de anjos, porque eram 4 espaços no céu, como o tabernáculo da terra, assim há. Tudo estava perfeito, mas o céu ainda faltava uma coisa. Havia beleza no céu, havia poder no céu, e havia vida no céu, porque os anjos têm vida. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi. Todavia, pelo que eu entendo lendo a Bíblia, no céu só faltava uma coisa. Então, pergunte o quê? Música. Porque o céu era assim, ó. Só era quebrado quando ouvia-se lá de longe alguém gritar: Santo, 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 Santo é o Senhor. E este coro se repetia todas as horas, até um belo dia que Deus, assentado no trono e recebendo aquela adoração de gritos de glória, de gritos de aleluia, de santos, ele olhou para o seu poder, interiorizou-se mais uma vez e teve uma ideia brilhante: vou criar o mais belo ser até aquele momento. A mente de Deus pensa, e pelo sopro da sua boca Deus cria este querubim do capítulo que li. Um querubim que protege, querubim ungido da guarda, aquele que guarda a adoração. Só que Deus não faz normal, Deus não faz apenas para ser mais um. Deus dá a ele uma beleza que não deu a ninguém, Deus dá a ele um poder que não deu a ninguém, Deus dá a ele algo de glória, de graça que ninguém nunca antes havia tido. E Deus faz nascer dentro dele um dom. Deus faz nascer dentro dele o que, igreja? Pergunta.